Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês as riquezas espirituais da Palavra de Deus. Eu gostaria de começar com Lucas 15, versículo 11, onde Jesus estava falando ali para o povo de Israel e os fariseus, a parábola do filho pródigo. Então Jesus diz assim, versículo 11: certo homem tinha 2 filhos. Então Jesus está falando aqui do relacionamento de Deus, com o povo de Israel. E aí o versículo 12 diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. É importante nós notarmos que o filho, ele não perguntou ao pai se aquela era a vontade dele e se aquele também era o momento que o pai havia escolhido para fazer ali a partilha dos bens entre ele e o irmão dele. Ele já se aproximou do pai, determinado, já tinha tomado essa decisão e já querendo ali impor sobre a vontade do pai a vontade dele, porque ele diz ao pai que ele queria e ele não pediu ao pai. Então, a lição que fica para nós aqui espiritual é que nós não devemos impor sobre Deus as nossas vontades, as nossas decisões, as nossas escolhas, em detrimento da vontade, das escolhas de Deus e da direção que Deus tem para nós. Então, o pai repartiu os bens entre eles. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Fica claro, aqui para a gente que o filho ele não estava satisfeito ainda em ter recebido ali a partilha dos bens, mas ele também queria sair da presença do pai, ficar longe do pai. E aí, no Salmos 42, versículo 7, diz assim que um abismo chama outro abismo. E que ele queria fazer as suas vontades, os seus desejos, as concupiscências que estavam no seu coração, longe da presença do pai. E lá, nessa terra distante, desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada ou de forma dissoluta. É provável que esse filho já tinha esse desejo no coração, essa concupiscência da carne, esses desejos de satisfação e alegria, de viver uma vida de promiscuidade, de devassidão, de jogatina, de bebedeira, de orgias, mas ele não queria magoar o pai, e por isso preferiu sair de casa e viver numa terra distante. Na vida espiritual é a mesma coisa. Quando nós não aceitamos a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas, não concordamos com os seus ensinamentos, não concordamos com os seus caminhos e nos apartamos dele, nos afastamos dele e saímos para viver a nossa própria vida, fazendo aquilo que nos agrada, que nos dá prazer, as nossas próprias vontades, estaremos ali por nossa conta e risco, sem a proteção divina. E Deus, ele nos entregará para realizarmos as concupiscências do nosso coração. No versículo 14, continua assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Não existe demérito em trabalhar com porcos ou outra atividade que seja um trabalho penoso, em que a pessoa recebe ali um adicional de insalubridade. Deus ele criou todas as atividades, criou todas as profissões
E a palavra diz que digno é o trabalhador do seu salário. Então, se for um trabalho digno, não é demérito nenhum. No versículo 16, diz assim: ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. No livro de Mateus 4,4, Jesus, ele diz ali que nós devemos priorizar nas nossas vidas o verdadeiro alimento espiritual, que é a palavra de Deus, Então ele diz que nós devemos nos alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus. E em Mateus 6,33, Jesus ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o alimento primordial que nós devemos buscar é o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então, caindo em si, disse, versículo 17: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Só o arrependimento por si só não é o suficiente para agradar a Deus. É preciso também haver uma mudança interior, uma mudança de atitude, uma mudança de postura e tomar decisões. Foi o que o filho pródigo fez. Ele se arrependeu, e demonstrou arrependimento, se lembrou do pai, como o pai o tratava, do amor do pai, e tomou a decisão de ir procurar o pai. Então, só se arrepender não basta, nós temos que mudar as nossas atitudes. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Deus é assim. Quando o pecador se arrepende dos seus pecados, dos seus maus caminhos e volta para o Senhor com o coração contrito, quebrantado, de joelho no chão pedindo perdão, Deus o recebe de braços abertos para o abraçar, o beijar e o chamar novamente de filho. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O Senhor Jesus, ele diz em Lucas 15, versículo 10, ele diz assim: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, Deus, na sua graça e infinita misericórdia, se alegra muito do seu coração quando um pecador se arrepende e volta para os braços do Pai. E no versículo 25 diz assim: ora, o filho mais velho, que simboliza para nós aqui os fariseus, estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Então o empregado respondeu e o informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos.
Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Essa atitude do irmão mais velho, de não demonstrar emoção e nem amor pelo irmão mais novo, compaixão, simboliza a doutrina dos fariseus, os rituais, as tradições, os sacrifícios, os ritos, a falta de temor a Deus, a falta de amor ao próximo e a falta de compreensão da grandiosidade do amor de Deus. E no versículo 31, Jesus finaliza a palavra dizendo assim: Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Isso significa que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas devemos ser praticantes fiéis da palavra de Deus. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, vamos falar das coisas de Deus. Devemos honrar a Deus não somente com os nossos lábios, mas devemos honrar a Deus com o nosso coração. Eu gostaria de encerrar com Lucas 11, versículo 3, que diz assim: Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.